Bem-vindos para mais uma aula. Abordaremos aqui trabalho e potência, está lá no capítulo 14, da página 294 do seu livro-texto. Muito bem, trabalho. Na física, uma força realiza trabalho quando age sobre um corpo deslocando-o. Tá? Então, na mecânica, para que ocorra um trabalho, é necessário que ocorra um deslocamento. Então, eu tenho aqui um exemplo, um bloco sobre uma superfície, e sobre ele atua uma força F que desloca ele nessa mesma direção. De um modo geral, trabalho, representado aqui pelo T maiúsculo, é o produto escalar do vetor força com o vetor deslocamento. Como produto escalar vocês não vão estudar, tá certo? A gente vai dar uma simplificada vendo casos como, por exemplo, de uma força constante unidimensional na mesma direção do deslocamento. Então, se essa força é na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, eu posso simplificar o meu trabalho para força vezes deslocamento. Onde aí no seu livro, ao invés do T maiúsculo, que é bem proveitoso, uma vez que a gente tem usado esse T para tração, eu vou usar o tal, tá? A letra grega, tal. Então, trabalho igual a força vezes deslocamento, bem simplificado assim, para uma força na mesma direção do deslocamento. Para que ocorra trabalho, é necessário deslocamento. Portanto, esses garotos aqui, quando eu observo, eles estão parados, segurando objetos ou em uma posição desconfortável. O que isso vai fazer com eles? Eles ficarão cansados. Porém, mesmo assim, não estarão realizando trabalho, pois para que haja trabalho é necessário que ocorra deslocamento. Então, do ponto de vista da física, só há realização de trabalho se ocorrer deslocamento. Muito bem, se eu tiver uma força constante paralela ao deslocamento, então está aqui um exemplo, ela é horizontal para a direita e o deslocamento também. Nesse caso, eu simplifico e meu trabalho fica apenas força vezes deslocamento. Como elas são a força na mesma direção do deslocamento, ela é paralela ao deslocamento, portanto, a força, eu digo que esse trabalho é positivo e ele é chamado de trabalho motor. Quando a força atua na direção oposta ao deslocamento, ela é antiparalela. Como exemplo, eu jogo esse bloco sobre uma superfície onde existe atrito. A força de atrito, ela vai agir o tempo inteiro contrário ao deslocamento. Então, é uma força negativa para um deslocamento positivo. Isso vai me gerar um trabalho negativo, chamado de trabalho resistente. A força-peso, por exemplo. Quando você abandona um objeto e ele cai devido à ação da força-peso, que tem o mesmo sentido e a mesma direção do deslocamento. Ela realiza um trabalho positivo, a força-peso. Quando eu jogo um objeto para cima, a força com velocidade inicial diferente de zero, né? Esse objeto sobe, reduzindo a sua velocidade devido à ação da força-peso, que o tempo inteiro é contrária, até parar. Essa força-peso aqui agiu realizando um trabalho resistente, negativo. Se o trabalho é força vezes deslocamento e a força-peso é uma força, foi ela que realizou o trabalho de fazer esse objeto descer, então troco o F pela força-peso. É comum, no caso da vertical, a gente, ao invés de deslocamento vertical, escrever H para representar a altura, trocar o D por H. Como o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, eu tenho um mgh, o famoso MGIOJ, tá? E o trabalho é, portanto, mgh, fácil de decorar. Sistema Internacional de Unidades. Trabalho é força vezes deslocamento. Força a gente já conhece, sabe que é medida em newtons. O deslocamento a gente sabe que é medida em metros. E em homenagem ao Joule, newton vezes metro, chamamos de Joule, que é a unidade de trabalho. E mais para frente veremos também de energia. Exemplo. Qual o trabalho necessário para mover por 2 metros sobre uma superfície sem atrito uma caixa de 5 kg, usando uma força de 10 newtons? Então, exercício
Bem simples, só para a gente aprender aí e reforçar a aplicação da teoria. Muito bem, eu tenho uma caixa, uma força F de 10 newtons e eu vou resolver, sempre lembrando das regrinhas que nós aprendemos lá no capítulo das leis de Newton. Primeiro eu coloco as forças naturais. Força-peso, dirigida para o centro da Terra, vai empurrar a superfície não é boba, terceira lei de Newton, reage, gerando a normal. Tem mais alguma? Não, não tem força de atrito. Então, a força resultante vai ser a soma dessas três forças. Aí eu lembro que o peso para baixo e a normal para cima se anulam. Por que se anulam? Esse objeto não vai descer, não vai subir. Então, quem é a força resultante? É exatamente a força F, a única que sobra, que vale 10 newtons. E o que é força resultante? É massa vezes aceleração. Mas essa força resultante de 10 newtons é ela que vai gerar o trabalho. Trabalho esse que é igual a força vezes deslocamento. Então, a força de 10 newtons, deslocando essa caixa por 2 metros, vai realizar um trabalho de 10 vezes 2, 20 joules. Só isso. É interessante observar aqui que a massa não interfere no trabalho. A força ela é constante. Se a massa for maior, o tempo para você arrastar por 2 metros será muito maior. Mas você vai continuar com o mesmo trabalho. Qual é o trabalho que um atleta deve fazer para elevar verticalmente em 1 metro, com velocidade constante, um halteres de 100 kg? Leve em conta que, nesse caso, a força que o atleta faz é igual ao peso do halteres levantado. Então, tá, eu tenho um halteres, ele tem a força-peso para baixo, e o atleta ele vai levantar esse halteres aplicando uma força igual à força-peso. A resultante não é nula? É. Mas se ele fizer isso com velocidade constante, não tem aceleração, ele vai subir. Muito bem. O que eu quero? Eu quero o trabalho. Realizado por quem? Pela força aplicada pelo atleta. Qual foi a força que ele aplicou? Uma força F igual à força peso. Por quanto ele deslocou? Por uma altura que vai de A até B de 1 metro. O peso eu conheço é massa vezes gravidade. A altura é 1 metro. A massa é de 100 kg, a gravidade a gente sabe que é 10 e 100 vezes 10 é 1000. Então, um trabalho de 1000 joules. Só isso, bem simples. Vocês já podem agora resolver todos os exercícios da página 300 do livro texto. Bom estudo para vocês.